Nós, humanos, gostamos de controlar nossas vidas, gostamos de decidir as coisas, tomar decisões diariamente, anualmente, um futuro, carreiras. Nós gostamos de estar no controle e gostamos de nos afastar das coisas que não podemos controlar. Coisas imprevisíveis ou desconhecidas são coisas com as quais simplesmente não tendemos a nos envolver. Evitamos o desconhecido. Deus colocou em nós uma espécie de uma mente que tem medo do desconhecido. Tipo, se não é conhecido para mim, não é um grande medo, mas eu simplesmente evito. Por exemplo, provavelmente não andamos na floresta à noite. Você sabe, se você pensa na floresta à noite, você simplesmente não entra lá. Por quê? Bem, porque é imprevisível, você não sabe o que está lá dentro. Algumas pessoas têm medo de voar em companhias aéreas, comerciais. Elas simplesmente não fazem isso. É um medo de morrer. Alguns temem que possam se afogar ao se aproximarem do batismo. Agora, isso pode parecer estranho, mas algumas pessoas quase entram em pânico ao pensar em ir para debaixo d'água, vindas de uma área do mundo onde não se nada, nunca estiveram debaixo d'água. E ao pensar em ir para debaixo d'água, há um pânico quando elas são colocadas debaixo d'água que podem se afogar. A incerteza sobre o desconhecido tende, em nós humanos, a catastrofizar. Isso provavelmente é um termo novo, mas há um termo para um arranjo mental que temos com o desconhecido que tende a ir em direção à catástrofe. Acabei de mencionar algumas coisas. Você ouviu o elemento de catástrofe em todas elas, certo? Catastrofização. Se você entrar na floresta, não posso ser comido. Não, se você entrar em um avião, não posso cair. Se eu for debaixo d'água, não posso me afogar. Não. Nós levamos isso ao limite e imaginamos os piores cenários. Catastrofização é, na verdade, a invenção de coisas que são imprecisas. É uma visão imprecisa da realidade. E se fôssemos, por exemplo, olhar nas Escrituras e olhar para o futuro, e então começar a imaginar o futuro, mesmo como Jesus o descreveu nos tempos finais, um tempo bastante dramático, tenderíamos a nos colocar ali em uma situação catastrófica e começar a temer, então, o desconhecido ou o futuro incerto. Vamos olhar para algumas realidades. Vivemos em um lugar onde temos bosques na propriedade. Eu vou para o bosque durante o dia. Já fui para o bosque à noite. Adivinha, as mesmas coisas estão lá. Os animais têm medo dos humanos, certo? Deixe-me fazer uma pergunta. Vamos catastrofizar aqui por um minuto. Se você fosse morrer em um avião, estatisticamente, precisaria voar todos os dias durante 3 anos? Todos os dias durante os próximos 3 anos? Estatisticamente, você talvez morreria em um avião se voasse todos os dias durante os próximos 3 anos? Bem, a resposta a essa pergunta é não. Você teria que voar estatisticamente todos os dias pelos próximos 103 mil anos para morrer em um avião estatisticamente. Imagine 103 mil anos de voos diários para morrer estatisticamente. Realidade, para evitar se afogar durante o batismo, sente-se, algumas dessas coisas podem ser óbvias e eu não quero menosprezá-las, mas então o que causa o medo do desconhecido? Se você olhar para estudos, a principal causa que temos do medo do desconhecido é a falta de informações confiáveis. Se temos informações confiáveis, então podemos planejar, não é? Temos um certo controle com informações confiáveis, e a Bíblia é um livro de informações confiáveis. É sobre tomada de decisões e consequências. Trata-se de obter informações confiáveis sobre o que funcionará em quase todas as situações da vida.
e em seguida aplicar isso para alcançar certas consequências que desejamos. E então a falta de informação encontramos na Bíblia e não usar essa informação nos levará a consequências que não queremos. Então há uma preparação e consequência e também há um plano com informações confiáveis e nós olhamos para Deus, olhamos para a sua palavra, não apenas, mas também para o Espírito Santo de Deus em nós que nos impulsiona em circunstâncias a fazer escolhas sábias, boas escolhas. Dar-lhe um exemplo. Uma maneira de combater o medo do desconhecido é ter informações confiáveis de Deus, de Jesus Cristo, e realmente usá-las. Tome, por exemplo, a Igreja de Deus em Jerusalém. A Igreja de Deus em Jerusalém. Você volta cerca de 1,5 gerações, quase 2 gerações após Jesus Cristo. Em algum lugar, por volta de 2 gerações depois que Jesus Cristo ressuscitou, a igreja ali tinha se distanciado daqueles que realmente conheceram Jesus Cristo, que viram Jesus Cristo. Isso meio que me lembra, nesta igreja você pode escolher uma figura histórica sobre a qual as pessoas falam de vez em quando e então outros dirão, eu nunca o conheci. Sabe, você teria que ter cerca de 50 anos, por exemplo, para ter conhecido Herbert Armstrong de uma forma significativa, algo por aí. E assim, com o passar do tempo, a vida muda, o mundo muda, as sociedades mudam e assim por diante. E então, no ano, digamos, 66 depois de Cristo, você está, o quê? 45 anos após a vida de Jesus na Terra como ser humano? Há algumas gerações ali e... o que aconteceu? Todo mundo vem para a Páscoa de toda a Judéia, eles se aglomeram em Jerusalém e um exército romano cercou Jerusalém. Apenas o cercaram. Uau! Isso foi inesperado. Havia muito medo, havia muita incerteza. Não só esse exército cercou Jerusalém, mas começou a construir barricadas, começou a construir coisas para atacar e derrubar muros e invadir Jerusalém, e todos sabiam o que os romanos faziam. Eles entraram e simplesmente massacraram e destruíram as coisas. E aqui estava a igreja dentro. Sabe? Algumas dessas coisas, essas coisas são difíceis. Os membros da igreja precisavam de informações confiáveis, não é? Quem confiava em quê naquele momento? Quem estava ouvindo o quê? Eles precisavam ser capazes de planejar, preparar e controlar seu futuro, controlar o que ia acontecer com eles e também serem capazes de prosperar. Então, o relato de Lucas fornece informações sobre o que a igreja do primeiro século precisava saber. Vamos para Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas 21, 20. Imagine que você está na igreja e tem essa informação específica que vem de Jesus Cristo. Isso era conhecido por eles. Ele diz, quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, uau, bem, lá estão eles. Esta é uma situação realmente difícil. Então, saibam que a sua desolação está próxima. Agora, o resto da população não tinha essa informação. A igreja tinha, certo? O que eles sabiam? Uau, quando vocês virem este evento, saibam que esta cidade vai cair. Essa é uma boa informação, não é? Então, informação número 1. A desolação está próxima, mas não aqui. Próxima, mas não aqui. As muralhas foram construídas, provavelmente algumas máquinas de arrombamento foram trazidas. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas, os que estiverem no meio dela, e em particular Jerusalém, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela, não entrem na cidade. Mas o que aconteceu? Bem, é meio interessante que, naquele momento, a guerra civil estourou no Império Romano e um insurgente começou a lutar contra o César atual.
E então houve essa disputa por um tempo e assim o exército partiu. O exército romano acabou de deixar Jerusalém, partiu e eles estavam envolvidos, sem dúvida, nas guerras da Guerra Civil lá no Império Romano. Então, no versículo 22, 21, vemos: partam a informação, uma informação confiável que os irmãos seguiram. Saiam daqui. E foi então que encontramos a igreja fugindo para Pela. Atravessou o Rio Jordão, dirigindo-se para a atual Jordânia, e o Império Romano não se estendia muito para dentro da Jordânia naquela época. Não sabemos quanto tempo a igreja ficou em Pela. Eu não tenho essa informação, não encontrei isso. É pouco detalhado, eu acho, no tempo, mas a igreja inicialmente conseguiu seguir em frente. Ela prosperaria, a igreja poderia continuar a prosperar, mas enquanto isso, muito em breve, um novo César conquistou o outro, chamado Vespasiano, e as coisas voltaram ao normal. O novo comandante daquela região se chamava Tito. Ele era filho de Vespasiano e voltou para esta cidade de Jerusalém. E desta vez, pelo que li, ele construiu um muro ao redor das muralhas apenas para cercar todos. Ninguém estava saindo. Os romanos construíram seu próprio muro. E pelos próximos 3 anos, eles deixaram os habitantes de Jerusalém morrerem de fome. Versículo 23. Descobrimos o que aconteceu com eles. Versículo 22 diz aqui: porque estes são os dias de vingança, para que todas as coisas que estão escritas se cumpram. Soframer en dat verjaist. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira sobre este povo. Isso é chamado de a primeira revolta judaica, e esta é a represália a essa revolta. Não, era meio que os romanos contra a população judaica, não contra a igreja, mas diz: haverá grande aflição na terra e sobre este povo. In Saxor Journey, e não apenas iriam atrás de Jerusalém, mas também nos condados ao redor acabariam levando cerca de 250.000 de pessoas e as eliminando. Então, no versículo 24, aqui, nesta próxima Páscoa, no ano 67 depois de Cristo, novamente todas as pessoas tinham voltado para Jerusalém. Jesus disse: não entrem lá. Eles estavam de volta para a Páscoa. Foi quando Vespasiano entrou quando Tito entrou, construiu os muros e prendeu 3 milhões de pessoas nesta pequena área. Eles não tinham... e acreditava-se ser o 7º ano, o ano de descanso da terra. Eles não tinham muita comida, eles não tinham o suficiente para se sustentar. 3 anos de sofrimento e fome. Agora, versículo 24. O que acontecerá com eles? Note que não diz você, diz eles, e eles cairão ao fio da espada. Se você for à guerra dos judeus de Joséfo, no volume 6, verá o que aconteceu lá. E eu não vou começar a descrever isso. Isso foi algumas das coisas mais terríveis que a humanidade poderia imaginar. E também aqueles que tinham certa idade seriam levados cativos para todas as nações e feitos escravos. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Isso foi uma informação realmente boa, não foi? Isso era algo com que eles poderiam realmente prosperar. Nós também, com Jesus Cristo liderando a igreja, temos informações confiáveis pelas quais podemos nos preparar, podemos planejar e podemos controlar nosso futuro. Hoje, gostaria de examinar o medo versus o controle em relação ao nosso chamado na era maligna de Satanás. Este é um tempo para a humanidade viver na incerteza e o medo da incerteza. E nós veremos nas Escrituras como as nações terão medo e coisas acontecerão que são... Você sabe, Satanás está cheio de confusão, certo? Mas não devemos olhar para o futuro através dessa lente.
Então vamos examinar como devemos viver durante esta era imprevisível. Podemos encontrar direção e informação que substituirão o medo por coragem divina para controlar nosso futuro. O título deste sermão hoje é Controle seu futuro. Controle o seu futuro. E vou mostrar a você indivíduos e exemplos na Bíblia de controlar nosso futuro e que quer que façamos isso. E você está no controle do seu futuro se quiser estar com Jesus Cristo. Você e eu podemos derrotar o medo e a incerteza com a informação de Jesus Cristo, através da qual podemos planejar, podemos nos preparar e podemos controlar nossas vidas nós mesmos. E ao fazer isso, ter controle do nosso futuro. Você sabe, a Bíblia está cheia de pessoas enfrentando tempos e eventos incertos que tinham medo do desconhecido. Você se lembra de pessoas como Moisés, com medo e receio? Você sabe como eu voltaria para o faraó e para o palácio do Egito, de onde fugi para outro país e me escondi nas terras distantes, cuidando de ovelhas por medo? Como eu faria isso? Josué tinha visto cidades muradas, exércitos com carros e cavaleiros, pessoas que tinham gigantes. E agora ele deveria liderar Israel para fora de um ambiente protegido, o deserto, onde estavam sendo alimentados e agora tinham que entrar em território desconhecido. Vamos para Deuteronômio 31:6. E aqui é onde começamos a obter uma base para controlar nosso futuro. Deuteronômio 31:6. Aqui é onde Deus diz a Josué, seja forte e corajoso. E aí nós podemos pensar, sim, Deus disse isso a ele, então eu deveria fazer isso também? Eu deveria apenas, como diriam os canadenses, aguentar firme, sabe? Basta dizer, sim, eu consigo, eu posso fazer isso, sabe? Pode ser você ou eu dizendo, sim, eu sou corajoso, eu posso ser corajoso, veja-me crescer, sabe? Há muito humanismo que tenderia nessa direção. Mas vamos notar aqui em Deuteronômio 31:6 o que diz, seja forte e corajoso. Não temas, nem te assustes diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Essas palavras soam um pouco familiares para nós. Deus chamou você, Ele nos chamou, Ele chamou o corpo de Cristo, Jesus Cristo está indo conosco e Ele disse, eu não te deixarei, nem te desampararei, estarei lá até o fim dos tempos. No versículo 7, Moisés chamou Josué e disse-lhe à vista de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você deve ir com este povo. Ele tinha sido designado por Deus para fazer algo. Você foi designado por Deus para fazer algo? Você tem, todos nós temos. Fomos instruídos, fomos ordenados por Jesus Cristo a fazer coisas. Você deve ir com este povo para a terra que o Senhor jurou dar aos seus pais e você os fará herdá-la. E o Senhor, Ele é quem vai adiante de você. O mesmo acontece com você e comigo. Ele estará com você. Deus habita em você e em mim através do seu Espírito Santo. Esse é o lugar onde habitam, sua casa, o templo. Ele não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te desanimes. É aí que encontramos nossa coragem, é aí que nos livramos desse medo do desconhecido, medo da incerteza. Não é que simplesmente desapareça, mas começamos a ser fortes e corajosos porque somos chamados a fazer algo por Deus.
E ao fazermos isso, agradamos a Deus. Deus habita em nós após o batismo através do Espírito Santo e Ele estará sempre conosco. Ele pode realizar milagres, Ele pode abrir portas, Ele pode fazer acontecer coisas que você e eu nunca sonhamos. Sua vida, neste momento, pode ser um testemunho disso mesmo. Por que você está onde está agora? Eu estava conversando com o Sr. McNeely esta semana. Eu disse, você consegue imaginar como chegamos onde estamos? Éramos um casal de jovens em uma escavação em 1971 em Jerusalém. E você não pode ver o futuro. Você simplesmente não sabe. Você não sabe o que a vida trará. Mas quando você obedece a Deus, você se submete ao que Ele pede que você faça, seja o que for, Deus está com você. Ele irá guiá-lo. Faça isso. Seja forte e corajoso. Sabe, mais tarde, após a morte de Moisés em Josué, capítulo 1, versículo 7, Deus repete isso a Josué. Ele diz, apenas seja forte. Ele diz no versículo 6, seja forte e corajoso. Versículo 7, apenas seja forte e muito corajoso. E sua mente provavelmente pensaria, sim, para conquistar Israel, sabe? Ir conquistar Canaã para Israel, né? Não, leia as palavras, versículo 7. Seja apenas forte e muito corajoso para que você possa observar e fazer de acordo com toda a lei. Veja onde a nossa coragem e a nossa falta de medo começam a se basear, é fazer o que Deus diz. Como Jesus disse muito claramente, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, que vos agapeis uns aos outros como eu vos agapei. Essa é a nossa ordem de marcha. Então, tenha muito cuidado para observar de acordo com toda a lei. Não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda, para que você prospere onde quer que vá. Uau! Deus quer que você prospere, Ele quer que eu prospere, Ele quer que seu povo cresça e prospere. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, é quem tem liderado e encorajado todos aqueles que Ele tem direcionado para prosperar, para o trabalho ser feito, para vidas que são realizadas. E hoje Ele diz a todo o seu povo para ser corajoso. Essas coisas são repetidas no Novo Testamento. Uma coisa que queremos notar aqui, no entanto, é que Deus atribuiu responsabilidades a pessoas justas ou pessoas que fazem o certo e Ele lhes diz, continue fazendo o certo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, continue fazendo o certo. Então, estes são fundamentos, certo? Fundamentos. Faça o que é certo, não tema, Deus está com você, mas Ele está te guiando. E devemos nos levantar a cada dia e seguir aquele modelo de oração enquanto oramos, começando com Pai Nosso que estás no céu. Temos um Deus, é o nosso Deus, neste momento que servimos. Nosso Pai no céu, santo é o teu nome. Divino, Ele é divino. Teu governo, a palavra reino, teu governo, tua autoridade, venha, que venha hoje, que venha no milênio, que venha na segunda ressurreição, que esteja lá para sempre. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Você começa o seu dia assim, começa o dia observando o que Deus quer e fazendo o que Ele quer, temos confiança. Temos confiança como seu povo. A coragem vem de um relacionamento dirigido por Deus para pessoas que são piedosas, santo, piedoso, somos separados por um chamado, estamos desenvolvendo um espírito divino interiormente. Ele também nos chamou, a você e a mim, para uma observância, assim como fez com Josué. Vamos para Mateus 28, 18. Chegamos diretamente à igreja em que estamos. Jesus Cristo é toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Ele disse no versículo 21, versículo 18 do capítulo 28. Portanto, versículo 19, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, no versículo 20, ensinando-os
Qual é a obra de Deus? O que devemos estar fazendo? Vá a todas as nações, discipular pessoas, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então é aqui que realmente começamos a dizer, ei, qual é o desconhecido? Conhecemos algumas profecias. Há o suficiente para nos dar uma espécie de mapa para ver para onde a sociedade está indo. E agora vemos que, se estamos observando todas as coisas que Jesus nos ordenou nas Escrituras, Ele está sempre conosco, estamos em muito boa forma. Mateus 24:6, que tem algumas profecias assustadoras sobre o fim dos tempos, não é? É como se o pior do pior estivesse por vir. Mas Jesus Cristo dá a você e a mim hoje informações antecipadas para ajudar a controlar sua vida durante o fim dos tempos. Sua igreja do tempo do fim recebe informações que ela pode planejar, assim como a igreja lá em Jerusalém que foi para Pela. Há uma comparação aí. Lucas agora avança para o nosso dia. Se continuarmos em Lucas, capítulo... Bem, vamos para Lucas. Vá para... Desculpe, vamos voltar. Lucas 21 é meio que o companheiro de Mateus 24. Lucas, capítulo 21 e versículo 25. Ele falou aqui na sessão anterior que lemos sobre eventos que aconteceriam então. Agora, vamos para o título. O cabeçalho do meu livro é A Vinda do Filho do Homem. Agora, há algumas palavras aqui para você e eu planejarmos, assim como no tempo deles, agora podemos planejar. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações. Ouvimos sobre a angústia que veio sobre os judeus naquela época. Agora haverá angústia entre as nações. Jesus descreve isso em Mateus 24, com perplexidade, total desconhecimento, o mar, as ondas rugindo, o coração dos homens falhando de medo. E o que você tem nessa situação? Catástrofe. Medo, e o que diz? Seus corações desfalecendo de medo e da expectativa das coisas que estão vindo sobre a terra. Eles estão imaginando o pior. E adivinha, está vindo, pois os poderes dos céus serão abalados. Sabemos disso com antecedência. Sabemos disso com antecedência. É bom saber disso com antecedência. E então eles, não a igreja, eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E sabemos em Apocalipse como eles respondem a isso. Eles correm e se escondem. Parece uma invasão alienígena do espaço e eles se escondem nas cavernas e rezam para que as cavernas caiam e desabem sobre eles. E então, eventualmente, eles vão para a guerra, certo? Há uma rejeição total. Versículo 28. Agora para nós. Agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima. Nós saudamos o retorno de Jesus Cristo, nós profetizamos, nós pregamos um evangelho que inclui a vinda do reino de Jesus Cristo na terra. Isso é um momento maravilhoso. Mas ele continua com algumas informações que precisamos para controlar nosso futuro. Versículo 34. Mas cuidem de si mesmos, para que seus corações não fiquem sobrecarregados com devassidão, embriaguez e preocupações desta vida. Isso não é observar cuidadosamente o que somos ordenados a fazer, é?
Isso é meio que deixar a sociedade entrar e nos influenciar, diluir as coisas, nos tornar materialistas, autossuficientes, hedonistas, humanistas. Não tendo mais a estrutura da igreja que Jesus colocou em Efésios 11 com a liderança e depois o verdadeiro ensino e então o corpo crescendo e se desenvolvendo em amor. Não, isso é outra coisa. Tenha cuidado porque você não pode ter coragem se não for uma pessoa que vive corretamente com Deus, habitando em você e sendo guiado por Jesus Cristo, que nunca o deixará ou abandonará. E tenha cuidado para que aquele dia não venha sobre você inesperadamente, pois virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Acho que todos nós pensamos que podemos ver isso. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Conseguimos isso e saberemos disso. E você sabe, é meio previsível. Vai se desenrolar gradualmente. É meio como a igreja em Jerusalém e eles acordaram um dia durante a Páscoa e há um exército romano lá fora. E um ano depois, eles acordaram durante a Páscoa, há um muro sendo construído. Quando fala sobre uma armadilha, você sabe o que é uma armadilha? É uma armadilha com mola e está lá. Você está andando e de repente, bam, pegou você assim mesmo. Jesus continua nos dizendo que algo vai acontecer assim tão rápido. Esteja no lugar certo, na hora certa. Vigiai, pois. Versículo 36. Agora, aqui está uma boa informação para você, um membro do corpo de Cristo, alguém que é uma pessoa justa, alguém que está sendo guiado pelo Espírito de Deus, alguém que Jesus Cristo está apoiando e está com você a cada passo. Vigiai, pois, e orai sempre para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas. Uau! Que lugar ótimo para escapar de todas essas coisas, como a igreja em Pela que simplesmente saiu durante um intervalo. Eles escaparam de tudo o que Joséfo registra que aconteceu a cerca de 3.250.000 pessoas. E estar diante do Filho do Homem. Aí está o controle da sua vida. Você faz essas coisas e acaba de pé diante de Jesus Cristo em seu retorno. Lembra-me do apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, uma prisão romana em Roma, e ele diz, eu sei que estou prestes a morrer. Ele, quaisquer que fossem as circunstâncias, os jogos de circo estavam realmente aumentando. Eles estavam com falta de pessoas para jogar aos leões e todas essas outras coisas que estavam acontecendo. Eles tinham um novo César que era simplesmente louco da cabeça e ele disse, olha, meu tempo está próximo. Agora, o que ele disse? Ele disse, combati o bom combate, estou no controle da minha vida, tenho uma coroa reservada para mim, e não apenas para mim, mas também para todos aqueles que anseiam pela aparição de Jesus Cristo. É aí que controlamos nosso futuro. Você tem controle sobre a sua eternidade, sobre o seu futuro, sobre a sua parte na segunda vinda de Cristo, no corpo, na noiva, no governo do próximo governo que irá mandar Satanás embora e trará paz a esta terra. Essa é a nossa responsabilidade individual. E estamos são nos dadas essas informações, pedaços de informação realmente úteis. Vamos olhar nosso trabalho em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. Não precisamos saber como navegar no mercado de ações ou como descobrir como evitar uma moeda em queda na qual possamos ter alguns fundos ou o que acontecerá, você sabe, neste mundo louco. Isso não é importante. Mas sabemos que temos um Deus que nos ama e Jesus disse, se você se concentrar nessas coisas, não se preocupe com sua comida, com suas roupas, com o que você veste. Ele diz, eu cuido de você.
Sabe, você se dedica principalmente, primeiro acima de todas as outras coisas. Você se dedica à obediência, à retidão, a fazer a vontade de Deus, e todas essas outras coisas serão cuidadas para você. Isso é o que ele nos diz. E aqui, em 1 Coríntios 16, 13, Paulo aqui também diz, vigiai, sabe? Prestem atenção. Preste atenção em si mesmo, preste atenção ao chamado, preste atenção ao trabalho que Deus lhe deu para fazer. Ele diz, vigie e permaneça firme na fé. Você sabe, há a fé, permaneça firme nisso, faça isso. Seja corajoso, seja forte. Que interessante, estão aí os elementos. Permaneçam firmes, sejam corajosos, sejam fortes. No versículo 14, que tudo o que vocês sejam, tudo o que vocês façam, seja feito com ágape. Esse é o comando de Jesus para nós. Essa é a Bíblia inteira do começo ao fim. Essa é a mentalidade de Deus, essa mentalidade de ágape. Isso deve ser a nossa principal coisa, sabe? Não perca a sua principal coisa, ágape. É nisso que devemos nos concentrar principalmente. Então, coragem e bravura e ser forte estão indissociavelmente ligados a um chamado para Deus, a observar sua lei, a fé, ao ágape. Todas essas coisas são o que nos dão uma base sólida sobre a qual podemos ser fortes e corajosos. Em 1 João 4,18, vemos uma direção aqui que devemos viver que expulsa o medo. 1 João 4,18. E são esses mesmos princípios repetidos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. No amor ágape não há medo, simplesmente não existe ali. Mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo envolve tormento, catastrofização, lembra? Tormento, medo, você se atormenta ao catastrofizar e levar isso e algum limite que é terrível. Mas aquele que teme não foi aperfeiçoado em ágape. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Vê como tudo isso se encaixa? Meus irmãos e irmãs, tudo isso se encaixa e estamos com Jesus Cristo, fortes e corajosos. Se seguirmos aquele que viajou para lá antes de nós, e ele nos guia, ele nos dá todas as informações de que precisamos para controlar nosso futuro. Eu digo controlar nosso futuro. Sabe, você e eu não controlamos necessariamente tudo, mas na verdade controlamos. É Deus, é a vontade de Deus. Diz em 2 Pedro 3, 3, por volta do versículo 9. Não é da vontade de Deus que alguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e tenham vida eterna. Então sabemos qual é a vontade de Deus. Deus quer que você viva para sempre. Agora, a única parte do controle que falta sou eu, certo? Eu quero o mesmo que Deus quer. Então sim, você pode controlar seu futuro porque Deus já tem um lugar, ele já tem um lugar para você na casa da família. Jesus Cristo está preparando um lugar para você. Deus está confiante de que não vai te deixar, nem te abandonar. Então, de certa forma, controlamos nosso futuro no que diz respeito à nossa parte nele. No versículo 16, diz aqui, em 1 João 4, o amor ágape foi aperfeiçoado entre nós nisto, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Quando formos julgados na ressurreição, podemos ter ousadia, porque assim como ele é Jesus Cristo, assim somos nós no mundo. Como ele é ágape, assim somos nós. Como ele é o mestre, nós somos os discípulos. Temos confiança quando somos como Jesus Cristo, quando estamos no corpo de Cristo, quando temos ele e o Pai habitando em nós.
E é aí que obtemos nossa ousadia. É aí que dizemos, sim, uma coroa da vida está reservada para mim junto com o resto da família que anseia e ama o retorno de Jesus Cristo. Somos pessoas de Deus, mas também somos humanos e podemos ficar assustados e desanimados por certos perigos. Por exemplo, em Mateus 10,16, aos apóstolos, Mateus 10,16, Jesus disse: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Agora, pense nisso, ele preparou isso para que pudéssemos catastrofizar. O que é uma ovelha? Uma pequena ovelha branca. E o que é um lobo? Um grande lobo mau. Não apenas muitos lobos. Como você acha que isso vai terminar? Vai ser muito vermelho, vou te dizer agora. Não vai ser bom. E Jesus sabe disso. E quando olhamos para o futuro, ele diz: olhem, o futuro e o mundo, e Satanás e tudo mais, estou enviando vocês para o que normalmente seria uma situação realmente ruim. Portanto, aqui está uma instrução. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sejam como ele. Versículo 22. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora temos algo para seguir. Quando navegarmos por qualquer situação, certifique-se de que você é leal a Jesus Cristo. Não negue o nome dele. Certifique-se de que você é leal à família de Deus, da qual você é cidadão, da família do reino. E você persevera até o fim e será salvo. No versículo 26, portanto, depois de todas as coisas assustadoras, o que Jesus diz? Por causa disso, não os temais. Isso simplesmente não soa lógico, não é? Você tem as ovelhas, você tem os lobos, as pessoas vão te odiar, portanto, não os tema. Isso parece lógico. Não é lógico para a mente humana, mas é lógico quando você é guiado por Jesus Cristo, é conduzido pelo Espírito de Deus, ele te apoia, ele está com você, ele está liderando e guiando. Não os tema, não os tema. Você entende o que o medo faz? Segundo a humorista americana Erma Bombeck, vamos trazer um pouco de leveza aqui. O medo é como uma cadeira de balanço. Dá algo para fazer, mas nunca leva a lugar nenhum. Que verdade. Podemos simplesmente ter muito medo, como ouvimos na pregação hoje, sabe? Você pode simplesmente temer um monte de coisas. Não faz nada por você. Podemos imaginar, certo? Mas não te leva a lugar nenhum. O apóstolo Paulo era um alvo dos judeus. Ele era um alvo dos romanos, ele era um alvo dos gregos. Este cara tinha um alvo nele em qualquer lugar que fosse, e ele passou por várias sociedades, culturas, línguas. Apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 2:3, ele diz à igreja de Corinto, que fica a oeste de Atenas, realmente na cultura grega, ele diz: estive entre vocês em fraqueza, em temor e em grande tremor. Isso pode acontecer. Mas em algum momento, nós temos que nos controlar. Temos que ser encorajados por Deus e pelas palavras de Jesus, e foi isso que aconteceu com Paulo. Aqui ele estava: eu estive com vocês em fraqueza, em medo e em muito tremor. Não soa como o nosso grande e corajoso apóstolo Paulo, não é? Mas há o lado humano às vezes. Se formos a Atos 18, versículo 1, podemos acompanhar alguns dos eventos lá. Atos 18, 1. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e foi para Corinto. Verso 4, e ele discutia na sinagoga todos os sábados, e persuadia tanto judeus como gregos. Ele foi enviado para lá, está fazendo o trabalho, Jesus Cristo o apoia. Versículo 6, mas quando eles se opuseram a ele e blasfemaram em Corinto, Paulo ficou com medo e temeu e tremeu.
Então, versículo 9, agora o Senhor falou a Paulo em uma visão noturna, dizendo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. Sem Deus, você e eu não podemos ter coragem. Não podemos saber o que fazer. Temos que ter esse relacionamento forte com Deus através da oração, jejum ocasional, absorvendo sua palavra de várias maneiras, vários formatos, vários meios. Nós disponibilizamos isso de tantas formas acessíveis. Precisamos continuar consumindo esse alimento espiritual. Então, em Filipenses 4, versículo 6, ao começarmos a concluir, vemos este apóstolo Paulo e ele aprende algumas coisas, ele internaliza algumas coisas, ele obtém força de Deus, não pode fazer isso sem Deus. Você não pode passar um dia sem tentar fazer o que é a vontade de Deus e pedir a Ele para te guiar e orientar. Paulo aqui está escrevendo para a igreja em Filipos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso é o que Jesus nos diz em Mateus 5, 6, onde ele diz, você sabe, meu pai provê certas coisas para as flores do campo e você sabe, as aves do céu. Não fique ansioso sobre suas necessidades físicas. Paulo aqui está dizendo, não fique ansioso por nada. Ansiedade. Não tenha ansiedade, uma espécie de medo, uma preocupação, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as suas pedidos conhecidos por Deus. Ele tem que estar nessa equação. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, corta toda essa loucura, toda essa turbulência, toda essa incerteza, a paz de Deus, que supera todo entendimento humano, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Assim, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus não será atormentado por preocupações e ansiedade. O Espírito Santo não é um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Então, em conclusão, vamos para 1 Timóteo 6:11. Aqui, novamente, o apóstolo Paulo está nos dando direção, nos dando instrução, nos dando informação. Situações incertas no mundo já estão começando a desencadear alguns medos desenfreados do desconhecido no mundo. As pessoas estão com medo e então, elas não sabem o que vai acontecer, então é melhor conseguirmos mais bombas. Existem países que não têm bombas nucleares, que estão conseguindo bombas nucleares, querendo obter bombas nucleares por causa do medo do desconhecido. Há um medo financeiro e nações, governos, fundos soberanos têm comprado todo o ouro que pode ser obtido. Ouro. O que Jesus nos diz sobre o ouro? Ele seria jogado nas ruas, porque o ouro por si só, embora possa ser raro, não é uma coisa útil para nada. A única coisa que o ouro faz é exigir que você pague alguém para protegê-lo, para que ninguém mais o pegue. É isso que acontece com o ouro. Não é como o cobre ou algo que está realmente sendo usado. E assim, confiar em algo como o ouro não vai realizar nada. Verso 1 Timóteo 6:11, mas você, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, ó filho de Deus, você está em uma categoria diferente. Fuja dessas coisas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor ágape. Paciência, gentileza. Lute o bom combate da fé e apodere-se da vida eterna. Sim, você controla seu futuro. Você se apodera da vida eterna.
Então vamos olhar isso novamente no verso 11. Mas você, ó homem de Deus, vamos cada um perguntar a nós mesmos: sou realmente uma pessoa de Deus? Sou realmente uma pessoa onde Deus está habitando em mim e estou em contato com Ele a ponto de habitarmos juntos e sermos um? Deus em Cristo, Cristo em Deus, eles em nós, nós em eles. Essa é uma responsabilidade individual. Você é o homem de Deus, busque a justiça. Aqui está a informação confiável sobre como controlar nosso futuro. Persiga a justiça. Perseguir a justiça seria como perseguir um dos servos aqui fora. Os servos estão lá, vá tentar perseguir um. É muito difícil. Eles podem desaparecer, eles podem se esconder, eles podem correr. Vá perseguir um desses servos, veja se consegue pegar um desses filhotes fofos e acariciá-lo. Perseguir envolve muito esforço, então você persegue fazer o certo em seus pensamentos diários, em sua vida diária. Persiga a piedade, isso é, você pode chamar de santidade. Deus colocou seu espírito em você. Estou vivendo de maneira piedosa, estou pensando pensamentos piedosos, estou eliminando coisas que não são piedosas. Fé, eu confio em Deus ou penso neste mundo incerto? Eu posso descobrir, navegar por ele. Ágape, apenas uma fonte de ágape, é um fruto do Espírito Santo de Deus. Paciência, perseverança paciente, gentileza e lutar o bom combate da fé. À medida que surgem todas as dúvidas, todas as teorias da evolução, todas as coisas que a IA traz, todas as coisas que a ciência parece trazer, em termos de genética ou linhas genéticas históricas que tendem a refutar e enfraquecer a Bíblia, estamos lutando o bom combate da fé. Ao fazer essas coisas, você controla seu futuro. Agarre a vida eterna.